Olá, pessoal. Hoje vamos conversar sobre limites. O roteiro da nossa aula, vamos passar desde uma breve intuição do que seria limite, definir formalmente o que é o limite de uma função, observar suas propriedades algébricas, olhar alguns limites elementares, limites de polinômios e funções racionais. A intuição que se tem por trás do cálculo de um limite é o desejo de se investigar como vai ser o comportamento da função f de x quando a variável independente x se aproxima de determinado número c que não necessariamente pertence ao domínio da função f. Por exemplo, vamos analisar o comportamento da função f de x igual a x² menos x mais 2 para valores de x que estão bem próximos de 2. Temos aqui duas tabelas, nas quais vamos fazer o valor de x se aproximar cada vez mais de 2. Na primeira tabela, temos valores que são próximos a 2, porém um pouco menores. Então, observamos que quando x é 1, o valor do f de x é 2, e à medida que vamos aumentando a aproximação do x de 2, o valor da função f vai se aproximando cada vez mais de 4. De maneira semelhante, ao fazermos a aproximação de 2, quando tomamos valores maiores do que 2, por exemplo, partimos de 3, o valor da função assumiu 8. E quando chegamos cada vez mais perto de 2, porém com valores um pouquinho maiores, o valor da função f de x também se aproxima de 4. Vemos então que se x estiver bem próximo de 2, a função f de x vai tender a 4. Podemos pensar também no sentido inverso. Podemos sempre tomar valores de f de x tão próximos de 4 quanto quisermos, ao fazer com que x se aproxime suficientemente de 2. Podemos dizer, então, que o limite da função f de x, x² menos x mais 2, quando x tende a 2, é igual a 4. E a notação que vamos utilizar para isso é dada logo aqui. Para representar que estamos calculando o limite, vamos escrever a palavra lim. E logo abaixo desse termo lim, nós indicamos para qual valor x vai tender. Para isso, colocamos a variável x, uma setinha indicando para o valor de aproximação da variável x. Do lado direito da igualdade, colocamos o valor resultante do limite. Então, a intuição que se tem por trás do cálculo de um limite seria que a função ela vai ter um limite L quando x se aproxima de c, que a gente representa por essa expressão lim de f de x, quando x tende a c, quando x se aproxima de c, é igual a L. Se podemos fazer o limite de f de x tão próximo do número L quanto quisermos, tomando o x suficientemente próximo, mas não igual a c. Uma definição mais formal para o limite de uma função, que podemos observar em Hoffman, seria: se f de x tende a um número L, quando o x tende a um número c, tanto pela esquerda como pela direita, ou seja, quando tomamos valores menores do que o c e valores maiores do que o c, L é o limite de f de x quando x tende a c, o que em notação matemática é descrita como limite de f de x quando x tende a c é igual a L. No segundo exemplo, vamos analisar o comportamento da função f de x, que é o quociente de x menos 1 sobre x² menos 1, para valores de x que estão próximos de 1. É necessário atentar que essa função não está definida em x igual a 1. Então, para o cálculo do limite, o x ele nunca vai ser 1. Vamos tomar valores próximos de 1, mas não iguais a 1. Então, novamente, temos duas colunas, onde vamos observar a tendência da função f de x quando fazemos essa aproximação do x de 1. Então, na primeira coluna, na primeira tabela, temos uma aproximação de 1 com valores que são um pouco menores. Dizemos que dessa forma estamos nos aproximando de x igual a 1
por valores que estão à esquerda dele. E na segunda tabela, estamos fazendo uma aproximação com valores que são superiores a 1. Dizemos, então, que estamos fazendo uma aproximação pela direita do ponto, que nesse caso seria 1. O que observamos é que, cada vez que nos aproximamos mais de x igual a 1, o valor da minha função ela vai tender a 0,5. E a notação para isso seria lim de x menos 1 sobre x² menos 1 igual a 0,5. É importante destacar que os limites descrevem o comportamento de uma função perto de um ponto, mas não necessariamente no próprio ponto. Temos aqui ilustrado 3 situações nas quais o limite da função quando x tende a 3 vai ser 4. Na primeira ilustração, na ilustração A, à medida que x se aproxima cada vez mais de 3, o limite da função tende a 4. E nessa situação, a função também vale 4. Para a ilustração B, cada vez que nos aproximamos de 3, o limite da minha função tende a 4, mas observe que a função ela não está definida como sendo 4. A minha função assume um outro valor. E na terceira situação, o limite da função quando x se aproxima de 3 também é 4. Mas nesse caso, a minha função f de x ela não está definida no ponto x igual a 3. Passemos a observar algumas propriedades algébricas dos limites. Se o limite da função f de x quando x tende a c e o limite da função g de x quando x tende a c existem, temos que o limite da soma é a soma dos limites. Além disso, temos que o limite da diferença é a diferença dos limites. E uma terceira propriedade, o limite do múltiplo de uma função vai ser o múltiplo vezes o limite da função, para qualquer constante k. Prosseguindo nas propriedades, temos que o limite do produto de duas funções é igual ao produto dos limites. O limite do quociente de duas funções vai ser igual ao quociente dos limites. O limite da potência de uma função é igual à potência do limite, se esse limite existir. 2 limites elementares que vamos utilizar para os problemas iniciais seriam os seguintes. Para qualquer constante k, o limite de k quando x tende a c é igual ao próprio k, e o limite de x quando x tende a c vai ser igual a c. Passemos então a observar qual seria o limite dessa função. Para resolver, vamos lançar mão de todas as propriedades que observamos até o momento. Então, para calcularmos o limite de 3x² menos 5x mais 2, quando x se aproxima de 2, vamos lançar a mão das propriedades que acabamos de observar. Então, esse limite poderia ser dado por 3 vezes o limite de x, potência ao quadrado, quando x tende a 2, menos 5 vezes o limite de x, quando x tende a 2, mais limite de 2 quando x tende a 2. Ou seja, aqui usamos as propriedades que o limite da soma é a soma dos limites, o limite da diferença é a diferença dos limites e a propriedade de potência também. Usando a propriedade, usando o limite, um dos limites elementares, teríamos então que seria 3 vezes 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 2. Então, fica 3 vezes 4 menos 10 mais 2, que daria 12 menos 10 mais 2, e esse limite seria, então, 4.
Vamos observar limites de polinômios e funções racionais. Se PQ são dois polinômios, temos que o limite desse polinômio, quando x tende a C, vai ser o valor do polinômio no próprio ponto C, e o limite do quociente de dois polinômios vai ser o quociente do valor de cada um desses polinômios aplicados no ponto C, se o valor de Q de C for diferente de zero. Passemos então a calcular o valor desses dois limites, lançando mão das propriedades que já vimos anteriormente e também dessas propriedades relativas à utilização de polinômios e funções racionais. Para resolvermos o limite de x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1, quando x tende a 3, vamos primeiro utilizar a propriedade do produto, que o limite do produto seria o produto dos limites. E depois vamos utilizar a propriedade da potência. E por fim, vamos utilizar as propriedades referentes a cálculo de limites de polinômios. Observe que o que a gente tem aqui são duas funções, onde cada uma delas são polinômios. Então, aqui a gente teria que seria igual ao limite de x menos 1 ao quadrado, quando x tende a 3, vezes o limite de x mais 1, quando x tende a 3. Posso escrever ainda como sendo a potência do limite de x menos 1, quando x tende a 3, tudo isso ao quadrado, vezes o limite de x mais 1, quando x tende a 3. E agora, lançando mão da propriedade que acabamos de observar, para cálculo de limites que envolvem polinômios, isso aqui seria, então, 3 menos 1 ao quadrado, vezes 3 mais 1. Que seria, então, 2 ao quadrado, vezes 4, que é igual a 16. Para resolvermos o limite de x mais 1 sobre x mais 2, quando x tende a 1/3, vamos lançar mão de todas as propriedades que já observamos até o momento. Então, isso aqui pode ser escrito o limite do quociente, como aqui a gente não tem uma indeterminação no denominador, quando x está se aproximando de 1/3, o limite do quociente vai ser o quociente dos limites. Então, aqui vai ser limite de x mais 1, quando x tende a 1/3, sobre o limite de x mais 2, quando x tende a 1/3. Como eu tenho tanto no numerador quanto no denominador polinômios, vamos lançar a mão da propriedade do cálculo de limites de polinômios para resolver esse problema. Então, aqui ficaria o limite desse polinômio, que vai ser o valor do polinômio no ponto. Então, vai ficar 1/3 mais 1. 1/3 mais 2 no denominador. Vai dar 2/3 dividido por 5/3. E aí, na divisão de frações, a gente repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, que resulta, então, que esse limite é 2/5. Em momentos posteriores, iremos continuar o estudo de limites, observando limites para formas indeterminadas, quando acontece que temos um quociente do tipo 0 sobre 0, limites no infinito, quando observamos o x crescer indefinidamente, o x acaba sendo um número muito grande positivo ou um número muito grande negativo, e vamos observar limites infinitos,
quando o resultado do limite que eu estou calculando, ele não converge para nenhum valor numérico. Ele cresce indefinidamente ou decresce indefinidamente. Um forte abraço e até lá!